Fala rapaziada, quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Goat Sports. E hoje, rapaziada, mais um vídeo do Goat na história. Dessa vez trazendo a história de um piloto australiano em semana de corrida da Austrália. Não é qualquer piloto, né, amigo? Maior de todos. Pois é, tricampeão mundial Jack Brabham. Piloto pica. Esse aí tem história. Tem história e continua com a história, né? Isso que é bom. Pois é, né? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo pra gente conhecer a história do Jack Brabham. Mas antes de falar da história dele, eu vou pedir pra você deixar o like, compartilhar, comentar e se inscrever no nosso canal, beleza? Exatamente, se inscreve aí, não perca nada. Ativa o sino, porque aí você recebe todas as notificações. Exatamente, também não deixe de seguir as nossas redes sociais, porque é semana de corrida e a gente tá sempre cobrindo tudo lá no nosso Twitter, no nosso Instagram, em todas as nossas redes, beleza? Jack Brabham nasceu em Hurstville no dia 2 de julho de 1926 e tem uma curiosidade já no nome. O nome dele, na verdade, é John Arthur Brabham, mas apelidaram ele de Jack Brabham. Acho que é por causa do John Arthur, né? Botaram Jack ali, que era mais fácil do que ficar falando John Arthur, porque não é Arthur, né? Arthur. Então, é melhor botar Jack. Ele começou a trabalhar numa oficina aos 15 anos de idade, mas durante a Segunda Guerra, ele teve que servir a Royal Australian Air Force. E aí, em 1946, ele abriu uma pequena oficina e começou a competir no kart, e já no seu primeiro ano, já venceu um campeonato. Então, Pois é, né? pouca coisa ele não é. Em 1955, então, ele estreia na Fórmula 1, né? E o primeiro GP que ele correu foi da Grã-Bretanha. Só que ele não teve muita sorte, né? Teve que abandonar a corrida, né? Assim como a temporada também não foi muito boa para ele e tudo mais. A segunda temporada, em 1956, não seria muito diferente. Como a gente já falou aqui, né? É sempre muito difícil quando você está entrando na Fórmula 1, seja em 1950, seja em 2022. Qualquer ano. É difícil de se adaptar, você está correndo contra pilotos muito mais experientes. E ele também tinha o fato do carro não ser muito bom, né? Ter diversas retiradas, diversas desistências. Então foi um começo um pouco complicado para o Jack Brabham na Fórmula 1. Apesar desse início complicado, em 1957 o Brabham começou a melhorar a história dele, né? Ele conseguiu ali alguns bons resultados ali com a equipe Cooper, não estava perto do que ele viria a alcançar, mas ele conseguiu um 6º lugar e 2 7º lugares na temporada de 57. E ele continuou progredindo na temporada seguinte. Em 1958 ele conquistou seus primeiros pontos na Fórmula 1 e isso sempre tem que ser comemorado porque é sempre muito difícil. Com 4º lugar no GP de Mônaco, ele conquistou 3 pontinhos e ficou em 18º no Campeonato Mundial. Pois é, né? Os primeiros pontos apareceram, pelo menos, né? Como a gente sempre fala, é muito difícil você pontuar na Fórmula 1. Naquela época a pontuação era totalmente diferente, o número de corridas totalmente diferente. Então, é sempre uma conquista a ser celebrada. Pois é, né? Ele só pontuava do 6º para cima, então era mais difícil ainda, né? Uhum. Em 1959, então, a sorte parece mudar um pouco de lado, né? Ele pilotava ainda pela Cooper Car Company, dessa vez conseguiu o seu primeiro título mundial, né? Ele conseguiu também as primeiras vitórias da carreira. Ele venceu em Mônaco e na Grã-Bretanha. O Jack Brabham ele teve um desempenho fenomenal nessa temporada, né? De 8 corridas, 6 ele terminou entre primeiro e quarto e as outras 2 foram retiradas. Então, tipo, um desempenho extremamente regular que culminou no título. Primeiro título que marcaria a carreira do tricampeão, né? Futuramente tricampeão mundial. E a gente sempre, com esses números, a gente sempre fica pensando, se ele não sai das 2 corridas que ele acabou tendo que sair, imagina o resultado dele. Será que ele ia ganhar praticamente todas? Tipo, ia ganhar uma de Lewis Hamilton? Pois é, né? Isso é complicado, né? E se em 1959 já tinha sido muito bom para o australiano, 1960 foi fenomenal. Foi o ano que botou ele ali no patamar de lenda. O cara meteu 5 vitórias seguidas. França, Grã-Bretanha, Holanda, Bélgica e Portugal. Só que o que é interessante de ver é que a temporada não começou bem pro Brabham. Ele teve que abandonar o GP da Argentina e foi desclassificado no GP de Mônaco. Eu procurei, mas eu não consegui descobrir o porquê que ele foi desclassificado. Se você que estiver vendo esse vídeo souber, por favor, coloque aí pra gente, porque a gente gosta de saber da história também. Com essas 5 vitórias seguidas, ele não deu chance pra ninguém e se tornou bicampeão mundial, entrando já pra história, né? Pois é, né? Impressionante como a sorte muda de lado assim muito rápido, né? O cara vinha de anos ali, meio que passando por maus bocados ali, porque o carro não acompanhava, tinha muitas desistências e tudo mais, e do nada o cara virou bicampeão mundial. Talento tava lá, a vida, só faltava sorte. Vida, né? As voltas que a vida dá.
Em 1961, contudo, a vida resolveu dar mais uma volta, né, na carreira do Jack Brabham, e a parceria entre a Cooper e ele já não estava fluindo, né? Foram 6 desistências, né? Sexto lugar, para um cara que vinha de 2 títulos, era um desempenho que não estava mais à altura, né, dele. Hoje ele poderia exigir mais, né, naquela época. Né? Foi um ano difícil para ele. Hoje na temporada a gente pode comparar, por exemplo, com a Mercedes, né, que estava lá disputando os títulos e aí agora virou a temporada, tá lá no 5º, 6º lugar, com desempenhos bem abaixo do esperado. A gente até vê um Hamilton com um semblante meio desanimado, abatido. Então é meio parecido, né? O cara, tava lá, foi bicampeão e do nada caiu. Pois é. 6 abandonos é muita coisa, né? É muita coisa, cara. Lembrando que, a gente já falou diversas vezes, mas para quem tá chegando hoje, tinham muito menos corridas na época, na temporada. Então, hoje tem 22, tem 23 e tal. Naquela época, às vezes, eram 10, 8, era bem menos, né? Nessa época, acho que eram 8. Então era isso, o cara de 8 ele correu 2. Pois é. Um pouco. Em 1962, então, depois desse rompimento com a Cooper, ele decide fundar a sua própria escuderia, a Brabham, que ficaria marcada no coração dos brasileiros também, né? Só que no início, como já esperado, né, foi um pouco complicado, né? Devido à mudança do regulamento, né, que limitava o motor do carro em 500 cilindradas, a Brabham passou por alguns problemas para a montagem do carro e não teve bons desempenhos. Os seus melhores resultados foram 2 quartos lugares nos Estados Unidos e na África do Sul, e ela terminou na 9ª colocação no campeonato. Então, não foram resultados tão agradáveis, contudo, era o início ainda da escuderia. Em 1963, dessa vez, eles conseguiram até um pódio. Eles conseguiram o 2º lugar no México. Contudo, também não foi o suficiente para brigar por títulos e tudo mais, mas ali marcava o início de uma evolução gigante de um trabalho que viria a ser muito vitorioso mais pra frente, né? É uma coisa importante, e é isso que você falou, né? O início de equipe é muito complicado e você tem que se ajustar e tal, então o trabalho vem com o tempo. E seguindo as dificuldades desses anos anteriores, 64 e 65 não foram diferentes, também foram anos complicadíssimos para o Jack Brabham e para a própria equipe. Eles até em 64 conseguiram a primeira vitória com o companheiro de equipe do Jack. O Jack Brabham não conseguiu bons resultados, então terminou ali na 8ª e na 10ª posição respectivamente, né? Então, até que ele chega no ano de 1966, o ano que consagra o cara como uma lenda. Pois é. Porque ali ele estava marcando um nome na história que ninguém tirou. E quando tirar vai estar ele junto, então... Não tem jeito. Não tem jeito. Ele vai estar lá para sempre. Em 1966, a Fórmula 1 voltou a modificar os motores e tirou os motores de 500 cilindradas e trouxe os motores de 3.000 cilindradas. Isso aí fez o Jack Brabham voar na pista, meteu 4 vitórias seguidas. Ele gostava de ganhar várias corridas seguidas, né? Ele gostava de ficar nesse negócio de ganhar uma, fica em segundo na outra. O negócio era fazer seguido. Ele tirava logo a moral de todo mundo, né? Pum, já não dava chance. Já ia embora. Já tô isolado. E ele conquistou o tricampeonato e, ao mesmo tempo, ele conquistou o campeonato de construtores com a sua equipe. E é o único piloto da Fórmula 1 a ser campeão com a sua própria equipe e ser campeão de pilotos no mesmo ano. É impressionante. Cara, é inacreditável. Real, né? Pra quem não sabe, diversos outros pilotos fundaram suas próprias escuderias, né? O Emerson Fittipaldi fez, a McLaren foi fundada por um piloto. O Bruce McLaren. Pois é. E correu com o Brabham. Pois é. Então, só que, conquistar ali, e o pior, ele corria, né? Ele não foi depois, parei, vou criar uma escuderia aqui e vou só administrar. Não, ele corria. Ele corria. Absurdo, cara. Tipo o Romário quando era técnico de jogador, era muito bom. Em 1967, a Brabham repetiria a dose, né? Ela seria campeã de novo. Só que dessa vez o Jack não conseguiu conquistar o tetracampeonato. Ele perdeu o campeonato para o seu companheiro de equipe, o Danny Hulme, ficou em 2º lugar. Contudo, devia estar bem satisfeita, né? Não foi o tetra, mas conseguiu consagrar alguém, conseguiu fazer alguém ser campeão, seu companheiro foi campeão e venceu o Mundial de Construtores de novo. E o seu projeto estava dando certo. Exatamente, não dá pra reclamar, né? Pois é, né? Ainda mais que ele ficou em 2º, então o ano foi muito bom. Pois é, ele foi campeão de qualquer forma. Após essa grande fase da Brabham, nos anos de 1968, 69 e 70 não foram muito bons pro Jack. E ele decide se aposentar no ano de 1970, encerrando assim a sua carreira gigantesca como piloto de Fórmula 1. Contudo, a Brabham seguiria. A Brabham vai seguir.
E depois vocês vão ver a história da escuderia e vocês vão entender melhor por que ela seguiu, para onde que ela foi, o que ela se tornou. Agora vamos falar um pouquinho dos números desse cara que é grande, hein? Pois é, né, cara? É grande. Bom, ele disputou a Fórmula 1 de 1955 a 1970 como piloto. Foram 128 GPs disputados e 126 largadas. Foram 3 títulos, 59, 60 e 66, 14 vitórias, 31 pódios, 658 pontos, 13 pole positions, tendo o primeiro GP como o GP da Grã-Bretanha, como o Felipe falou, e o último GP sendo do México em 1970. Bom, a gente falou do Jack Brabham, a gente falou da Brabham um pouquinho, mas a gente vai falar só para vocês terem uma noção do que é a equipe Brabham na Fórmula 1. Alguns nomes que passaram por essa equipe, olha o peso dessa lista. Jochen Rindt, Nelson Piquet, Niki Lauda, Dennis Hulme, Jack Brabham, Wilson Fittipaldi, José Carlos Passe, e tem o Damon Hill também, enfim, tem muitos outros, mas esses sim, só pra gente destacar, que a maioria é campeão mundial, sim, mas outros que tiveram importância no automobilismo, seja ele mundial ou brasileiro, né, como os nossos pilotos brasileiros. Então assim, a equipe não é pequena não. Pois é, né, cara? E ela conseguiu ganhar 4 títulos mundiais, sendo o carro desses pilotos, né? Nelson Piquet por 2 vezes, além do Jack Brabham e do Denny Hulme. Então, rapaziada, por hoje é só, né? Espero que vocês tenham curtido aí a história do Jack Brabham, tenham aprendido. E deixa aí no comentário se a gente esqueceu alguma coisa aí sobre a carreira desse piloto gigantesco, né? Eu duvido, mas... Mentira, comenta aí o que você tá achando, o que você achou desse vídeo. E se a gente esqueceu, fala aí pra gente corrigir depois. Não esquece de se inscrever, dar like, ativar o sino e compartilhar o vídeo. Exatamente, galera. Tamo junto. Valeu. Valeu, um abraço.